No SBT Repórter de hoje. Pânico nas rodovias. Você vai morrer se você não entregar o bicho. Entendeu? Você vai entregar? Você vai entregar? A vida por um fio. Aí ele só encostou em mim e disse, ó, perdeu. E embarca dentro do carro, quietinho, não fala nada. Aí já botou uma camisa na minha cabeça. E dali nós saímos e me levou para um cativeiro. Criminosos que não poupam ninguém. Esses extremamente violentos, com carros rápidos, fuzis, armas de fogo de alto calibre. E um prejuízo que atinge a todos. É um grande problema que afeta diretamente as empresas de transporte, mas afeta a economia e a sociedade como um todo. O repórter Fábio Diamante acompanha com exclusividade os bastidores das maiores operações contra o roubo de caminhões. Por que as organizações criminosas parecem estar sempre um passo à frente da polícia? Agora esse outro caminhão aqui, ele estava sendo desmontado pelos criminosos. Olha só a quantidade de peças que já tinham sido retiradas aqui na cabine. Os investigadores explicaram também que isso acontece porque os bandidos procuram um rastreador, que é sempre colocado no local de difícil acesso. Conheça o aplicativo para negociar frete, que virou isca para atacar os caminhoneiros. Aí perguntou se eu era o motorista, eu disse que sim. Aí ele só encostou em mim e disse, ó, perdeu. E ainda, nossa equipe embarca no caminhão do Sr. Walter. O motorista coleciona episódios de violência e, mesmo assim, continua na profissão. Eu fui assaltado numa armada umas 3 vezes. A sensação de insegurança paralisa quem move o Brasil. Agora, no SBT Repórter. Boa noite. No SBT Repórter de hoje, os bastidores das últimas operações contra organizações criminosas que roubam cargas, caminhões e fazem motoristas reféns. A investigação revela que as quadrilhas estão infiltradas até mesmo em empresas contratadas para impedir os roubos. Os repórteres Fábio Diamante e Robinson Serântula mostram também que as ordens partem de dentro da cadeia. O maior ataque contra ladrões de cargas e caminhões no país começou em 2024. Uma sequência de operações da Polícia Federal escancarou de ponta a ponta como funciona este tipo de crime no país. Dos ladrões ao retorno da carga e do caminhão ao mercado. Eu já tirei um rastreador, ó, tá ligado? Tirei um. Tem outro aqui, ó, e tá piscando uma luzinha, ó. Então, os caras ainda não chegou não. Eu já desmontei quase o painel todo, ó, já desmontei tudo. A lavagem de dinheiro do lucro final. O Enzo acabou de dar o dinheiro dele aqui, ó. Os roubos aconteciam no interior paulista, especialmente em um triângulo desenhado no mapa pelos agentes federais. Os crimes, centenas deles, aconteciam na área em torno do sul de Minas, Rio de Janeiro, Grande São Paulo e Campinas. Roubo de cargas tem uma concentração muito grande no Brasil todo em um eixo muito simples: Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo.
Então a Polícia Federal entendeu que, considerando a gravidade desse tipo de crime, a violência que ela envolvia e as consequências econômico-financeiras para todos os setores afetados pelo modal rodoviário de transporte, era necessário que a Polícia Federal também passasse a agir nesse tipo de crime. Os alvos de toda a cadeia criminosa foram caçados pelos agentes federais durante 2 anos, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso e Rondônia. Principalmente porque você tem ligação com o modal aéreo, em Guarulhos, Viracopos, e você tem a ligação com o modal marítimo, que é o Porto de Santos. Conjugado todas essas questões de pujança econômica, capacidade financeira, de malha rodoviária, de tecnologia envolvida, do valor agregado dos caminhões, do número de caminhões, é por isso que a concentração de roubo de cargas está principalmente nesse eixo. E é também a razão pela qual a Polícia Federal escolheu esse ponto geográfico para fazer essa repressão. Tamanho prejuízo começa com o ataque de ladrões violentos em rodovias e espalhadas pelo país. A maioria dos crimes acontece em regiões como esta, em estradas, só que próximas de grandes centros. Isso facilita a fuga, para que a carga ou a carreta sejam escondidas rapidamente. Os criminosos, para escapar do policiamento, eles chegam a trocar a placa do caminhão em plena rua, perto do local dos roubos. Repare nesta imagem feita por agentes federais que monitoravam a quadrilha. Os ladrões tinham acabado de roubar um guincho. Os agentes filmaram o momento em que os bandidos trocaram a placa do veículo em plena luz do dia. Para disfarçar, um dos ladrões estava vestido com um uniforme, como se fosse um trabalhador. A violência também é uma marca. Os ladrões, em outro carro, obrigam o caminhoneiro a reduzir a velocidade, até parar. Em seguida, um dos criminosos entra pela janela. Abrir a porta repentinamente faz com que o sistema de segurança bloqueie a carreta. E pronto, dentro da cabine, o motorista é feito refém. Em alguns casos, a escolha do alvo é feita na hora, circulando pelas estradas. Aqui, um ladrão vê e fotografa um caminhão parado no acostamento, do outro lado da rodovia. A maioria dos ataques acontece durante a noite, quando os caminhões estão parados e o motorista dormindo. Aqui, 3 criminosos armados arrombam a porta do lado do passageiro da carreta, estacionada numa área de descanso, para surpreender o motorista que dormia. As quadrilhas que furtam caminhões também foram investigadas pela Polícia Federal. Neste grupo que parava quando o motorista estava dormindo, nós encontramos os maiores níveis de violência em que chegou a morte de caminhoneiro ou que chegou a estado grave de situação de serem internados em UTI. Neste vídeo de uma câmera de segurança, a carreta estava estacionada em uma rua. Um dos ladrões entrou no veículo sem ser visto. É a chamada modalidade martelinho. O bandido quebra o vidro do veículo. Os comparsas vão embora a pé e o caminhão
é levado em seguida. Aqui, outro caminhão é furtado de um pátio de estacionamento durante a noite na região de Campinas. É possível ver a porta do veículo abrindo. 2 caminhões foram levados. Uma outra câmera gravou os veículos sendo escoltados por um outro carro com os ladrões. Horas depois, os veículos foram encontrados em um sítio, sem a carga. Então nós temos os roubadores ou ladrões. E é bem complexa essa primeira formação, porque você tem quem dirige o veículo até chegar ao caminhão, depois você precisa de um motorista especializado naquele tipo de caminhão, principalmente porque são carretas, você precisa de um operador de bloqueador de sinal, conhecido como jammer, e você precisa das pessoas que vão manter com violência o motorista em cativeiro. O jammer é este aparelho, também chamado no mundo do crime de capetinha ou chupa-cabra. Ele emite uma série de frequências que interferem nos sinais dos rastreadores. As quadrilhas levam um aparelho desse no momento do roubo para interromper o funcionamento dos rastreadores mais comuns. Isso faz com que o caminhão desapareça aos olhos das empresas de vigilância. A única arma contra o jammer é a tecnologia. Empresas passaram a oferecer serviços mais modernos via satélite e que ainda bloqueiam o funcionamento do tal capetinha usado pelos criminosos. O problema, então, estaria resolvido. Certo? Errado. A Polícia Federal descobriu que as quadrilhas infiltraram criminosos dentro de empresas de monitoramento via satélite. Na hora do roubo, os ladrões conseguiam saber se aquele caminhão estava ou não monitorado por essa tecnologia. Um relatório sigiloso aponta o suspeito responsável por obter as informações privilegiadas e repassar para os ladrões. O nome dele é Rodrigo Ramos da Silva, que foi preso durante a Operação Vareio, em outubro. Segundo a investigação, ele usava a empresa OnTrack, que fica em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Rodrigo se vale dos sistemas aos quais tem acesso para consultar os caminhões que serão roubados. Ele recebia R$3.000 para cada placa consultada. Rodrigo mantinha contato com o chefe da organização criminosa, Gustavo de Moura, conhecido como Lagartinho. Só que tem um detalhe: Gustavo está atualmente aqui, no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Mesmo atrás das grades desde o ano passado, ele continua sendo o líder da quadrilha. É a briga de sempre. O setor busca inovações para dificultar a vida do criminoso. E o bandido dá um jeito de continuar roubando e lucrando. Porque a tecnologia ela vem avançando. Cada vez que surge uma forma de roubo, você procura inventar a forma de combater aquilo. Aí eles vão encontrando outros caminhos. Tá? Então tem a escolta armada, algo que a gente é arriscado até para a sociedade. Você está com pessoas com veículos em volta armados para poder proteger uma carga, e nem sempre funciona. Porque o criminoso, quando vem também, ele vem com um armamento pesado. Às vezes a escolta está lá com uma pistola e o outro vem com um fuzil. Assim que os caminhões são levados, começa a próxima fase: encontrar os receptadores interessados. Os ladrões gravam vídeos para oferecer o veículo e mandam tudo em grupos de mensagens. Será que é diferenciado, hein? Vale até gravar o dinheiro
recebido pelo crime. O Enzo acabou de dar o dinheiro dele aqui, ó. Com o roubo concluído, entram em cena os receptadores. Segundo a Polícia Federal, esta é a parte mais complexa da organização criminosa. O trabalho deles começa antes mesmo dos furtos e roubos de caminhões e cargas. A escolha dos galpões para onde os veículos são levados é uma responsabilidade deles. Cada passo do bando era gravado e enviado em um grupo de mensagens dos criminosos. Descer os canos ali, ó, das calhas que foram colocadas e fazer toda a parte elétrica, quadro, tudo. A organização criminosa também registrava o processo de desmanche dos caminhões recém-roubados. Repare neste detalhe, o barulho ao fundo é de pássaros cantando. Esta não é uma coincidência. Os galpões dos desmanches ficam em áreas afastadas e de pouco movimento. Os vídeos que serviram de prova para a Polícia Federal eram uma espécie de prestação de contas. Aqui, a cabine do caminhão já está praticamente desmontada. Mas os imprevistos também acontecem. Aqui, o bandido foi surpreendido. Eu já tirei um rastreador, tá ligado? Tirei um. Tem outro aqui, ó. Ele tá piscando uma luzinha, ó. Os caras ainda não chegou não. Eu já desmontei quase o painel todo, eu já desmontei tudo. A investigação da Polícia Civil de São Paulo para localizar o desmanche em uma rua movimentada do extremo sul da capital paulista partiu desse roubo. O caminhão que carrega caçambas de entulho foi levado por criminosos. O motorista chegou a ser feito refém. Eu fiquei mais ou menos 1h30 dentro do carro rodando comigo. Me soltaram nas Itapecerica da Serra. E ameaçando o senhor o tempo todo? Todo tempo. Ele botou eu no piso ali, botou o pé aqui em cima, deu todo tempo, eu olhando pro chão, se eu me mexesse, atirava em mim. Foi sufoco. Quando os policiais descobriram onde o caminhão estava, encontraram outras carretas sendo desmanchadas. 2 criminosos que estavam aqui conseguiram fugir. Esse caminhão aqui, branco, ele foi roubado há 3 dias, durante o fim de semana. A polícia já descobriu que o motorista foi levado pelos bandidos, foi mantido refém. Ele foi pego em Osasco e depois foi libertado numa outra cidade da Grande São Paulo. Esse outro caminhão aqui, ele estava sendo remarcado pelos criminosos. Como que a polícia já sabe disso? Porque aqui fica a placa de identificação da cabine, com todos os dados do carro. Ela já tinha sido retirada pelos criminosos. Essa é uma das primeiras coisas que eles fazem, é apagar qualquer vestígio. E esse outro caminhão aqui, ele estava sendo desmontado pelos criminosos. Olha só a quantidade de peças que já tinham sido retiradas aqui na cabine. Os investigadores explicaram também que isso acontece porque os bandidos procuram um rastreador, que é sempre colocado no local de difícil acesso. Agora olha só a rota de fuga dos bandidos quando os policiais chegaram. Estava tudo pronto assim. Ali ó, a escada colocada para cima ali, logo acima da porta. Aquelas ripas de madeira para eles pisarem, né? Para a telha não quebrar e eles não caírem. A corda colocada mais para cima e aí o vão ali no muro. Assim os bandidos fugiram pelos fundos do terreno. A mais recente operação da Polícia Federal contra as quadrilhas confirmou uma antiga e preocupante suspeita, a de que as peças roubadas também são vendidas por grandes empresas, ou seja, uma mistura do mercado legal com a criminalidade. Segundo a Operação Vareio,
Cabines de caminhões roubados foram encontradas dentro dessa empresa, a Autovol, em Extrema, sul de Minas Gerais. É uma oficina conhecida por recuperar caminhões. Um dos donos é Paulo Humberto Assunção, conhecido como Paulinho Autovol. Lembra do Gustavo de Moura, o Lagartinho, chefe da quadrilha que está preso em São Paulo? Pois é, Paulinho e Gustavo faziam negócios. A Polícia Federal interceptou mensagens entre os dois. Pouco antes de ser preso, Gustavo avisou o empresário que entregaria peças com uma nota fiscal falsa, apenas para evitar problema. Segundo a Polícia Federal, Paulinho comprou peças de pelo menos 3 caminhões roubados. A Justiça determinou o bloqueio de bens e das contas do empresário e também da Autovol. Empresas de renome, empresas com um certo tempo de mercado, algumas com décadas de mercado, adquirindo conscientemente os produtos, peças ou chassis de caminhões roubados, principalmente cabines. Uma operação realizada em 2024 nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas, a Polícia Federal cumpriu 19 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. Um dos alvos foi Luiz Henrique Cunha Carvalho, conhecido como Gordinho, apontado como líder de uma organização criminosa que atua no roubo de cargas, tráfico de drogas e até homicídios. A polícia apreendeu com ele um jammer, documentos falsos, artigos e carros de luxo. Tudo isso num condomínio de altíssimo padrão em Campinas, no interior de São Paulo. Gordinho está na ponta final dos roubos de carga e caminhões. A lavagem do dinheiro do crime fez dele um homem rico. Nós percebemos pessoas vivendo vida de luxo, ostentando, com veículos super caros. Nós estamos falando de Ferraris, nós estamos falando de Porsche, nós estamos falando de Lamborghini, nós estamos falando de condomínio de luxo. Então aí você já tem um grupo de pessoas que realmente tira o lucro alto do roubo de cargas. Gordinho lavava o dinheiro dos crimes por meio de empresas fantasmas. Em 2 contas bancárias abertas com identidades falsas, ele movimentou mais de 12 milhões de reais num período de 5 anos. Ele segue preso. A polícia também chegou a um dos principais operadores financeiros da organização criminosa. É José Edinaldo de Oliveira, o Rochinha do Guarujá. Ele foi candidato a vereador pela cidade do litoral paulista na eleição de 2024. Movimentou mais de 20 milhões de reais por meio de 2 empresas de fachada. Nas eleições, teve apenas 442 votos. O criminoso foi preso em flagrante em São Paulo com um RG falso. Então nós temos os lavadores de dinheiro, que é um sistema paralelo de doleiros, de pessoas que trabalham com criptoativos, com fintechs ou com empresas de fachada. Essas são as pessoas que também vão lucrar alto com o roubo de carga e que vão devolver esse dinheiro limpo para essas pessoas que vão viver ostentando, vão dizer que são empresários, mas que na verdade vivem da violência e do sangue nas estradas e do roubo e do encarecimento que é pago por todo consumidor.
Ladrões de cargas e de caminhões são considerados criminosos perigosos e, em geral, estão envolvidos em outras ações violentas. Gordinho, o comparsa de Rochinha do Guarujá, também é acusado de homicídio. Ele mandou matar um outro bandido que cometeu o erro de tentar sair da quadrilha. Tiago Pereira Fernandes foi executado em março de 2022 na frente da filha de 9 anos e da esposa, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o atirador se aproxima da caminhonete onde está a vítima e dispara pelo menos 7 vezes. Qual é o entendimento sobre o roubo de carga? Qual é a gravidade do roubo de carga? A gravidade vai desde o custo operacional para as empresas até a perda de projetos, atraso de projetos e também o dano diretamente ao consumidor, que vai ter que pagar por esse prejuízo em relação ao custo da mercadoria. Então, ele afeta economicamente, não é só as vítimas diretamente ligadas ao roubo, que é principalmente o motorista de caminhão e a transportadora, mas todo um ecossistema financeiro que depende da logística de transporte pelo modal terrestre. Tramita em Brasília um projeto de lei que é uma resposta direta ao crescente prejuízo gerado pelo roubo de cargas em todo o país. Penas mais severas são a forma encontrada para combater a cadeia criminosa que começa no assaltante e termina no receptador. Mês passado, 3 integrantes de uma quadrilha foram presos em São Paulo. A operação da Polícia Civil aconteceu na Zona Leste e em Guarulhos, segunda maior cidade do estado. A investigação da Divisão Antissequestro monitorava o bando havia pelo menos 3 meses. Os alvos, 3 integrantes de um grupo especializado em atacar caminhoneiros nas estradas. Violenta, agressiva, sequestrava caminhoneiros, motoristas de utilitários e as mantinham em refém em uma van, para não despertar suspeita. Como aqui é um local de grande trânsito de veículos de carga, isso não despertava suspeita, Durante a operação, outros suspeitos foram presos em flagrante e um menor acabou apreendido. Em um dos endereços, a polícia encontrou veículos que podem ter sido roubados pelo grupo. Parte desse proveito do crime, que eram os veículos, eram feitos objeto de desmanche. Os caminhoneiros, além de serem mantidos reféns enquanto a carga era subtraída e o veículo cortado, recebiam pedido de resgate através de seus familiares e tinham despojado os valores das suas contas através das transferências via Pix. As abordagens aconteciam em pontos movimentados, na Marginal Tietê e nas rodovias Ayrton Senna e Dutra. Era lá que os criminosos escolhiam as vítimas e agiam com violência. Em julho, a mesma quadrilha entrou em confronto com policiais da rota. 13 integrantes do bando foram mortos durante a troca de tiros. Eles haviam acabado de sequestrar 2 vítimas quando a equipe chegou. Outros 4 suspeitos foram presos em flagrante e os motoristas, rendidos no dia anterior, foram resgatados. De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2024 foram registrados 10.193 roubos de carga, ou seja, 28 por dia, 13% a menos em relação a 2023. Apesar da queda, os números ainda são considerados assustadores. E não se engane, todos nós pagamos caro por causa da estatística. Nós temos uma taxa que a gente cobra no frete, que é o GRIS, que é gerenciamento de risco, que é embutido no preço do frete. Para o Rio de Janeiro tem uma taxa diferenciada, que é chamada EMEX, Emergência Excepcional, que só é cobrada para cargas com origem e destino no Rio de Janeiro, porque lá tem um grande foco de roubo de cargas. O Rio de Janeiro é o vice-campeão.
No ano passado, registrou quase 4.000 ocorrências. Mas quem ocupou o topo do vergonhoso ranking é São Paulo, com quase a metade de todos os casos no país. Já em 2025, os números da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que nos 8 primeiros meses foram 2.658 furtos ou roubos de cargas no estado. A capital lidera o ranking com 1.221 casos, quase 50% do total. Guarulhos, Osasco, Cotia e Itapecerica da Serra completam os 5 municípios mais atingidos pelas quadrilhas. A carga mais visada é a de alimentos e em mais de 80% dos casos, os motoristas foram sequestrados. Há uma necessidade constante de treinamento da polícia, há uma necessidade constante de investimento em tecnologia e há uma necessidade constante de permanecer ativo na repressão ao crime. O que significa isso? Não importa quantas operações nós já fizemos, não importa quantas centenas de pessoas já foram presas, nós sabemos do impacto positivo e grande que houve em relação à redução desse tipo de crime. Ele rouba e nada acontece, o crime continua. Então você tem que penalizar, tem que ter agravamento das leis. Nós temos projetos de lei no Congresso debatendo esse assunto para poder agravar as penas. Nós temos um projeto de lei que está há alguns anos já no Congresso, que é para penalizar a utilização e o porte do jammer, que é aquele aparelhinho que eles fabricam para misturar os sinais e tirar a conexão do caminhão que tem lá o rastreador com o satélite e não consegue identificar onde ele está. Tá? Até hoje não conseguimos aprovar, é uma luta intensa nossa. Em Brasília, um dos projetos de lei pretende aumentar a pena para ladrões de carga e receptadores. Hoje, a pena para esse tipo de crime prevê de 4 a 10 anos de reclusão. Para a receptação, é de apenas 1 a 4 anos. Não dá nem cadeia. Já a receptação qualificada, que é quando a atividade é exercida em contexto comercial ou industrial, a pena é maior. Pode chegar a 8 anos. Infelizmente, o Brasil hoje tem de cada uma hora 2 roubos de carga. Feito isso, esse tem um custo muito alto. Tanto é que nós gastamos quase 170 bilhões, o setor privado paga essa conta. Por outro lado, o que nós queremos é aumentar a pena. A pena hoje é muito leve. Vamos inibir esse número de roubos que há nas nossas rodovias, nas nossas vias urbanas no nosso Brasil. A notícia é boa, mas na prática não existe previsão para mudança na lei. Um aplicativo que conecta o caminhoneiro com a empresa interessada no frete virou arma nas mãos dos bandidos. O golpe atrai os motoristas para verdadeiras armadilhas. A crise financeira que atinge o setor de transporte de cargas tem impacto direto na segurança dos caminhoneiros. A procura por fretes aumentou e muito o risco. Na verdade, hoje, o coitado do caminhoneiro não tem segurança nenhuma do que está para vir na vida dele. Ele pode pegar uma carga e essa carga ser furada, aonde ele vai cair na mão de pessoas, né, que não podem estar no meio do mercado, mas também estão, e o motorista passa a ser vítima de roubo, sequestro, de morte e roubo de caminhão é o que mais acontece. É que as quadrilhas de ladrões enxergaram nos aplicativos que buscam caminhoneiros para o transporte de carga uma espécie de isca perfeita. Funciona assim. O anúncio de que há uma carga à espera de transporte é feito no aplicativo. O caminhoneiro se candidata para o frete. O problema é que em muitos casos a tal carga não existe. Quando o motorista chega no local marcado para carregar, ele é rendido. Preste atenção agora.
Essa é a vida real de muitos caminhoneiros no Brasil. Eu peguei no aplicativo Fretebras uma carga para ir carregar lá em Limeira. Aí o rapaz me passou a localização, tal de Kleber Leite. Aí chegando lá no local, não vi ninguém. Aí eu liguei para ele disse, não, é aí onde tu estás mesmo, e realmente tinha uns galpão ali. O rapaz já tá indo aí te pegar para ver qual é o portão que tu vai encostar. Aí quando cheguei lá, o rapaz veio num carro com 2 dentro. Atravessaram o carro na frente do caminhão, já soltou um. Aí perguntou se eu era o motorista, eu disse que sim. Aí ele só encostou em mim e disse, ó, perdeu. E embarca dentro do carro, quietinho, não fala nada. Aí já botou uma camisa na minha cabeça. E dali nós saímos e me levou para um cativeiro. O caminhoneiro foi abandonado em uma estrada na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. O caminhão foi encontrado todo desmontado em um galpão na cidade de Salto. O caminhão já está todo desmontado, a interna toda, pro lado de fora bastante coisa. Então desmontaram bastante coisa aí. Quanto que custa um caminhão desse? Hoje está em torno aí de uns 500 mil. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente e no final acaba acontecendo, né? Cada caminhoneiro que eu converso, que eu conheço, é difícil um que falar que nunca foi roubado ou que foi vítima de algum sequestro, ou carga errada, ou caiu na mão de pessoas erradas. É uma rotina, é uma tristeza, na verdade. Eu fico triste porque são pessoas que são trabalhadores, são pessoas honestas, são pais de família, que hoje está à mercê do tudo. A Fretebras assume que casos de falso frete acontecem, mas afirma que tem investido em segurança. Temos ciências nesses pontos nos quais os caminhoneiros relatam, principalmente com o avanço da tecnologia. Mas cerca de 1/3 das denúncias, que a gente recebe onde somos citados não ocorrem dentro da plataforma. São meios de comunicação, aplicativos de conversa ou redes sociais, e os golpistas utilizam o nome da Fretebras para trazer credibilidade na abordagem com um caminhoneiro que infelizmente acaba caindo no golpe. Se a pessoa força muito para o caminhoneiro ir rápido para o local de embarque, de carregamento, desconfie, verifique. E se falar em relação ao Fretebras, ele tem a qualquer momento, rápido, ele consegue validar se aquela informação é verídica ou não. A Polícia Civil de São Paulo investiga casos de fretes falsos quase que diariamente. Por isso, vale a pena levar a sério algumas orientações. Ele precisa perceber como é feita essa contratação, quem está falando com ele, se efetivamente o local onde ele foi contratado para fazer a retirada da carga, se existe a empresa no local, e que não fuja da normalidade essa forma de contratação. Que no caso, muitas vezes, o indivíduo leva o caminhoneiro até a frente da empresa e aí dali começa a ligar para ele e fala, na verdade, nós estamos em um outro local, você pode se deslocar até esse outro endereço, porque a carga, houve um problema logístico, essa carga precisou ser removida. A partir daí, ele já tem que ficar muito atento, porque fugiu da normalidade. Então, tudo leva a crer que ele pode ser vítima de um roubo. Nesses casos, é melhor que ele acione a polícia e desista de realizar esse frete. De acordo com as estatísticas, metade dos roubos de carga ou de caminhões acontece em áreas urbanas, especialmente na Grande São Paulo.
Nós estamos na rodovia Anhanguera, uma das mais movimentadas do estado. Mais de 850 mil veículos passam por aqui todos os dias. A Polícia Rodoviária Estadual faz operações em locais como este. O alvo é o pós-roubo, quando a carga ou o caminhão já está em poder dos criminosos e o motorista é feito refém. Neste momento, os criminosos estão mais vulneráveis, quando eles são obrigados a passar pela Praça do Pedágio. É quase um trabalho de formiguinha, mas ao mesmo tempo considerado essencial. A experiência dos policiais rodoviários define quem será parado numa blitz contra os roubos de carga e de caminhões. Com a experiência do dia a dia, nas abordagens principalmente, ao entrevistar o caminhoneiro, quando se trata de veículo, obviamente, que acabou de ser roubado ou a carga está sendo transportada já após a prática do roubo, é verificado, obviamente, a documentação dessa carga. Na entrevista com o transportador, com o caminhoneiro, né? Por vezes ele não sabe falar do que se trata a carga, para onde está levando, né? E aí, obviamente, a experiência policial nesse momento ajuda bastante a identificar um possível crime nesse sentido. Vários caminhões são parados. Alguns motoristas parecem não gostar muito, mesmo que ao final isso ajude para aumentar a segurança de todos. Já foi saqueado, furtado, né, na verdade, mas assim, na estrada, graças a Deus, nenhum problema. Hoje em dia, né, vamos dizer que é fácil a pessoa desfazer de um caminhão por peças, até mesmo as mercadorias levadas. A fiscalização ela é chata no Brasil hoje, né, devido a vários temas, mas ela é essencial, né, ela tem que ter, porque senão ela atrapalha, mas ela também ajuda mais do que atrapalha, né. Conheço bastantes amigos já, né? Teve gente que perdeu o caminhão novo, assim, de menos de um ano de uso e nunca mais achou, nunca mais encontrou. Este caminhão foi bloqueado pelo serviço de rastreamento por causa da parada e da abertura da porta fora do planejamento. Bloqueado, porque eu abri a porta sem mandar autorização para a empresa, né? Então automaticamente ele bloqueia automaticamente. Eu abri a porta e ele bloqueia. Esse alarme está tocando exatamente. É a sirene que tá alguma coisa de errado. Separado numa blitz assim, dá um trabalho, uma dor de cabeça, mas tem o outro lado de que estão tentando pegar quem está fazendo coisa errada. Como é que é? Faz parte do jogo. Cara, acho que para quem não deve, acho que não tem problema nenhum, né, cara? Lá no meu caso aí não devo nada, e tá tudo certinho, documentação, caminhão certinho, meus documentos certinho, pessoal, então a gente fica assim, pode até bom, né, isso aí, né? Tem uma segurança mais para nós. A fiscalização da Polícia Rodoviária, ela segue uma série de critérios que são descobertos de acordo com as ocorrências de roubo de carga. Aqui, por exemplo, os policiais pararam um caminhão de pequeno porte, que pode dar a impressão para os leigos de que ele não seria suspeito. Mas a experiência mostra que muitos caminhões desse tamanho são usados para transportar cargas que foram roubadas de outros caminhões. É como se os bandidos fracionassem a carga roubada para escapar exatamente da fiscalização. Não raras vezes, após a prática do delito, né, ele vai ter que levar esse caminhão roubado, essa carga roubada para algum lugar. A abordagem preventiva visando justamente identificar possíveis cargas roubadas após a prática do delito tem sim, por vezes, sido bem sucedida com a recuperação do veículo roubado, com a recuperação da carga e a prisão de marginais também nesse sentido. É um trabalho sem fim, diuturno, né? Todos os dias aí, dia e noite, trabalhando justamente para trazer mais segurança para a sociedade. O SBT Repórter pega carona no caminhão do seu Walter.
Há anos e anos na estrada, ele revela a rotina do medo e dá detalhes das vezes em que foi vítima do crime. Seu Walter tem 70 anos e uma vida quase inteira dedicada ao transporte de cargas. O nosso ganha-pão foi através da estrada. O senhor viajou já o Brasil inteiro? Todo, Brasil todo. Eu acho que eu não tenho um estado onde não fui várias vezes. Roraima que eu fui só 3 vezes, né? Acre, fui algumas vezes, né? E fomos para Macapá. Brasil todo? Brasil todo. Brasil todo. Do sul ao norte e nordeste, a vida toda, né? O caminhoneiro acompanhou de perto toda a escalada da violência. Gradativamente foi só piorando. Porque na época que eu comecei na estrada, você dormia em qualquer parada, mesmo que não fosse um posto, era só um restaurante com aquele terreno baldio ali, tinha lá 3, 4, 5 caminhões, você dormia ali e não havia esse risco, né? Então a gente confiava e não tinha essas roubalheiras que tem hoje. Hoje nós estamos numa situação que é difícil. Você é assaltado até no momento que você sai de casa. Você já tem que se cuidar. Para você parar num posto, muitas vezes hoje, a gente tem vários amigos aí que estão dormindo e quebram o vidro lateral do caminhão para poder roubar o motorista, ou a carga, ou tudo, enfim. Ele relembra as vezes em que esteve na mira dos criminosos. E quantas vezes o senhor foi assaltado já na estrada? Eu fui assaltado numa armada umas 3 vezes. Eu fui assaltada e uma vez fui furtado. Eles queriam o caminhão mesmo, queriam tudo? Tudo. E eu tinha 8 anos pagando seguro, fiquei 3 meses, né, sem seguro e perdi o caminhão. No ataque mais desesperador, seu Walter foi abordado por bandidos no meio da estrada. Enfiou o cano pelo aquele vidro na minha direção. E perdeu, abre, perdeu. Aí eu tive que abrir a porta, ele sentou aqui na cama. Calma aqui, olha, segue esse carro aqui. Ele falou, olha, você vai ficar com nós aqui. Nós vamos nesse carro. Eu trouxe aqui um cara que é o motorista, você vai ensinar ele como é que opera esse caminhão. E nós vamos levar a carreta, vai descarregar essa carga. Quando descarregar, a gente avisa para você onde está o caminhão, que nós não queremos nada com você. Como costuma acontecer, ele foi levado para um cativeiro e libertado pela manhã. Aí você começa a fazer aí sim, você começa a fazer uma reflexão de tudo. Né? Pensa na família. Então, aí vem tudo. Se vale a pena, por quê? E às vezes acontece assim, algumas situações que você precisa do marido do lado. E não tem como contar. A gente entrega para Deus, porque é Ele que cuida. Porque a gente não é fácil, né? Então não tem o que fazer. Eu falo que ser caminhoneiro está no sangue dele, ele já nasceu com isso. É uma coisa que ele faz, ele ama. Em algum momento o senhor pensou em mudar de profissão? Você que disse que não. Eu não pensei em desistir. Por quê? Porque eu pensei assim, puxa vida, é o risco. Porque concorda que é uma escolha? A vida do caminhoneiro não é uma vida fácil. Mas não é escolha? Se eu escolhi essa profissão, e é algo que eu gosto. Fomos então acompanhar o momento em que seu Walter se prepara para um novo frete. Meu sagui, vem cá, meu sagui segundo. Fica abençoado. Vou logo volta, tá bom? Ó, meu filho, olha,
Você não aguenta pegar no colo, certo? Mas eu vou dar um abraço aqui. Tá bom? Filho, vou lá. Tá bom? Fica com Deus aí, qualquer coisa, ó. Só ligar. Tia, tá? Ó, cuida do meu... Cuida dos netos. Cuida dos meus netos, hein? Ô, Fá. Ó, e você cuida dos netos também da casa, tá bom? Tchau. Também, tchau. De mala em mãos e com a família na porta para se despedir, a viagem começa assim. Ele pega o caminhão num estacionamento perto de casa. E a saudade já bateu no coração de seu Walter. É aquele negócio, quando sai, vai com Deus. Quando volta, graças a Deus. Hora de fazer os últimos ajustes. Ligar o caminhão. E pegar a estrada. E a equipe do SBT Repórter vai de carona na boleia de muitas histórias. Tem uma coisa, Sr. Walter, que me chamou a atenção quando a gente estava conversando na sua casa, que o senhor disse para mim que quando o senhor estava no caminhão, o senhor já fica prestando atenção em tudo, no motoqueiro que passa, num carro que está seguindo. Explica como é que é essa rotina. O senhor está aqui agora, por exemplo, o senhor está prestando atenção nisso. Eu estou aqui, nós estamos conversando, mas eu estou atento pelos 2 retrovisores que eu tenho aqui, os veículos que passam. Passou uma moto, eu já vejo logo se ele tem garupa, né? E vejo se ele passou e foi embora, ou se ele deu uma voltinha ali e disfarça, deixa eu passar. Se ele deixou passar, ele já é uma presa, eu já fico meio que apreensivo. Por que ele parou? E muda alguma coisa, por exemplo, que é mais arriscado, a viagem longa ou a viagem curta ou não? Vai dar sorte. O senhor pode ser roubado na viagem curta ou na viagem longa, dá na mesma? Não, eu vou falar para você, as viagens curtas elas têm mais assalto. Eu vou te falar para você o porquê. Porque o volume de assaltante, eles estão mais regional. Mais a região da cidade, sim, assim. porque ele pega aqui e vende ali. Fica combatendo o crime no ato, na prática, aqui o assaltante, ele é preso e tal. Mas enquanto não chegar um dia que não acabar com aqueles que compram, respeitadores, não vai acabar. A população ela precisa estar atenta a isso para que não fomente essa prática criminosa, porque muitas vezes a pessoa está adquirindo de boa fé, porém acaba não percebendo que aquilo lá pode ser uma peça de venda aí do mercado criminoso e com isso ela está colaborando aí para outras práticas criminosas e consequentemente aí com perigo aí de um latrocínio, um sequestro e tudo mais. O SBT Repórter desta noite mostrou para você em detalhes uma radiografia da violência nas estradas do país. Mas parou para pensar que nada disso aconteceria se não houvesse os compradores das cargas ou das peças dos caminhões, os que pensam sempre em levar algum tipo de vantagem. Quando a gente fala, são peças manchadas de sangue, né? A partir do momento que muitas vezes uma vítima de latrocínio acabou morrendo simplesmente por um bem, por um veículo, e essas peças são colocadas no mercado e aquele que está adquirindo acaba sujando também, a gente fala, suas mãos com aquele sangue daquela vítima anterior. Vítimas como seu Walter, que continua na estrada apesar dos perigos, confiando sempre na fé. Na verdade, é ele que toca, né? A direção, eu sou o motorista, ele é o guia, né? É isso. Este foi o SBT Repórter de hoje. Muitíssimo obrigado pelo carinho e pela audiência. E até a semana que vem.